Olá pessoal, hoje é a primeira vez que eu gravo à noite e a gente não tem ambiente preparado, luminosidade, essas coisas. Mas isso não é o mais importante para nós. Para nós o importante é a palavra. Então hoje a gente está preparando o tempo para o dia 13 de janeiro, tempo de leitura. Hoje a gente vai estar lendo Lucas, de 8 de 26 a 56, Salmo 7, Gênesis 13 e Gênesis 14. Vamos falar com o Senhor primeiro. Pai querido, abençoe esse tempo que nós vamos ter. Traz para nós a Tua palavra. Põe no nosso coração a Tua vontade. Dá para a gente o discernimento necessário para que haja fruto em cima do que nós vamos ler hoje. Que isso possa fazer diferença na nossa vida, que a gente possa honrar o Teu nome, que a gente possa servir de sol e luz para as pessoas que estão por perto da gente. E que os outros também, que têm a Tua palavra, possam nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, a gente vai ler Lucas 8, de 26 a 56, inclusive. Isso, 26 a 56. Até o final. Vamos ler então? Lucas 8, 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, uma observação, porque gastara com os médicos todos os seus haveres. Não está em todas as versões que foram encontradas, as traduções. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Isso já está no texto normal. E logo se lhe estancou a hemorragia.
Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Tem duas observações que são textos que estão entre parênteses. É o com seus companheiros, que é quando ele estava falando como todos negassem. Seria Pedro disse. E na versão tem certas versões que dá com seus companheiros. Mestre, as multidões te apertaram e te oprimem. E a observação, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus, continuando normal, contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa na casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Isso foi Lucas, né? Final do 26 em diante, até no final. Agora a gente vai ler Salmos. Salmo 7, completo. Que vai do 1 até 17. São 17 versículos. Então, Salmos 7, 1. Então, observação. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Agora o texto. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo, a minha alma, e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está em dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e caí nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira, desde a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse foi o Salmo 7, de 1 a 17. A gente vai ler o texto de Gênesis. A gente vai ler o Gênesis 13, completo, e o 14 completo. O 13 vai até o
18, versículo. Do 14 vai até o 24. Então vamos ler Gênesis 13, 1. Que diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos Ló e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Tem uma observação. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló o separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contra o pó da terra, contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Esse foi o Gênesis 13, de 1 a 18. Agora Gênesis 14, de 1 a 24, né? Como 24. Então Gênesis 14, 1 diz assim: Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei do Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Beira, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviam a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, o rei Kedorlaomer e os reis que estavam com ele referiram os refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles, no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora,
O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto com os carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar, Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não o digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes e tome o seu quinhão. Este foi Gênesis 14, de 1 a 24. São os textos de hoje. A gente lê assim, de modo contínuo, sem tempo de meditar na palavra, sem tempo de analisar, de sentir, de ouvir. Então que cada um de nós possa reler, repensar, contextualizar, pedir que Deus dê o discernimento necessário para que a gente possa colher fruto dessa leitura. Que cada dia a gente possa buscar mais, conhecer ao Senhor pela palavra. Em nome de Jesus, amém.